Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu gostei desta expressão e quero meditar um pouquinho nela. Uma nova gente sobre a terra. Em cada tempo que Deus operou através das eras, teve um povo de Deus naquela era que teve que aceitar a revelação de Lutero, que estava acima da católica. Depois veio Wesley, e aquele povo de Wesley tiveram que alcançar esta revelação da santificação. Deus sempre trata desta forma. Cada um destes que aceitavam, na expressão de São Paulo, eles eram como cartas escritas e lidas por todos os homens. Irmão Brana diz, homens de sua geração. O que poderia ler em Lutero? O justo viverá pela fé. O que poderia ler em Wesley? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguindo os pentecostais, vocês vão ver que eles tiveram a luz dos dons espirituais. Eles pensaram que aquilo era o Espírito Santo. Esse foi o engano deles. Mas que eles foram usados para pregar, para curar e até para falar línguas estranhas. Sim, foi a revelação que eles tiveram naquele dia. Mas Deus sempre teve uma gente nova. Ele não podia parar com Lutero, aí ele teve uma gente nova de Wesley, uma gente nova, pentecostais. E assim ele veio até nos dias do irmão Brana. Ele escolheu o irmão Brana como o profeta Elias. Aí tinha aqueles que puderam crer naquela revelação do dia que o irmão Brana era o profeta Elias. Tem hora que a pessoa só crê se o outro falar que ele é profeta. O irmão Brana não falava que ele era profeta. Ele dizia assim, eu me peguei na fita dizendo que era profeta, porque não era ele, era Deus. Quando ele estava falando na fita e perguntando às pessoas, você crê que eu sou seu profeta? Aquilo não era ele, ao ponto que ele ouvia depois, ele mesmo falando aquilo, ele admirava. Peguei eu falando isso na fita. Por quê? Um profeta não se identifica. Esta é a realidade. Já pensou bem o William Branham dizendo assim, eu sou Elias? Você não tem mensagem para isso. Para o irmão Branham dizer, eu sou Elias, eu sou o sétimo anjo. O irmão Branham falando, eu sou o filho do homem. Mas nunca, você não encontra ele. As pessoas querem que você fala o que você é. E se você é, a gente ouve as pessoas que diz ter um grande compromisso com Deus e que é profeta e diz, vocês têm que ouvir a mim. Eu não vou falar o nome dele, certo? É da África. Vocês têm que ouvir a mim, certo? Agora, não tem um profeta de Deus que chegou ao ponto de dizer isso. Vocês têm que ouvir a mim. Agora, eu teria vergonha de falar para vocês, agora vocês têm que ouvir Osmar Rodrigues Costa. Uma vergonha, uma baixeza para um homem falar desta forma. Cristo podia falar, certo? Agora, cada profeta, eles vêm e manifestam a sua mensagem naquele dia
tem a sua nova gente naquele dia, e Deus passa à frente. Deus não ficou parado com Lutero, Wesley, pentecostais, nem com aqueles que creram que o irmão Branham era o Elias, que tem muitos crentes da América do Norte que não creem nem que o irmão Branham foi o Elias, porque eles não viram a árvore restaurada. Eles queriam ter visto assim a árvore que não morresse mais e que as pessoas não adoecessem mais. Eles pensaram tudo errado, eles pensam errado do que Deus tem prometido. Deus prometeu Elias porque ia restaurar, isto é, as coisas que os homens tinham derrubado de sua palavra e que não dava conta de dar aquela instrução para aquele povo. Aí Deus mandaria Elias e restauraria aquilo. Como o batismo não é questão de ser do irmão Branham. O batismo foi Pedro que trouxe no dia de Pentecostes. O que o irmão Branham veio fazer com o Espírito de Elias? Restaurar. Aí trouxe para nós aquele batismo em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2, 37, 38. Cada filho de Deus aceita a revelação daquele dia. Se vocês não aceitam hoje a revelação dos dias de Pedro, como você vai aceitar a revelação dos dias de Branham, dos dias da noiva, da esposa, dos dias de João? Como que você vai receber? Como eu vou receber se não consigo ver nem o que Deus fez lá atrás, 2000 anos atrás, escrito na Bíblia, que só tem esse batismo em nome do Senhor Jesus Cristo na Bíblia? Não tem mais ninguém batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo, senão a ordenança de Mateus 28, 19. Só isto. Mas as pessoas não conseguem a revelação. É tão simples, mas elas não conseguem. O irmão Branham fala na mensagem a Laodiceia, o povo que aceitou sua revelação de Deus chegou a ser cartas vivas e conhecidas de todos os homens de sua geração. Da geração de Lutero, da geração de Wesley, da geração pentecostal, da geração do irmão Branham. Agora, meus irmãos, nós não estamos na geração do irmão Branham hoje. Hoje nós temos que dar um jeito de dar uma examinada no tempo, na Bíblia, na mensagem, e ver que geração nós estamos. Porque não estamos na geração do irmão Branham. Se o irmão Branham pregou uma geração, é 40 anos. E o irmão Branham mostrou para nós que a geração dos pentecostais terminou por volta de 47, 48. Terminou a geração pentecostal. Porque aí Deus já veio e falou com ele, se manifestou através dele, trouxe aquela foto da coluna de fogo sobre a sua cabeça. Já não era mais a geração pentecostal. E os pentecostais rejeitaram. Por quê? Porque o irmão Branham veio com uma outra mensagem, mas era a mensagem nova para formar uma gente nova. E eles não aceitaram aquilo de forma alguma. Aí o irmão Branham continua dizendo aqui na Laodiceia, até que neste último dia, há outra vez um novo povo na terra. Isto é, era nos dias dele, está lendo na era de Laodiceia, parágrafo 80. Ele diz que naqueles dias, neste último dia, há outra vez um novo povo na terra, que sob o seu mensageiro, isto é, debaixo da ordenança de seu mensageiro, debaixo da experiência de seu mensageiro, sob seu mensageiro, debaixo da revelação de seu mensageiro, será a voz final da última era. Tem que aparecer, meu irmão, minha irmã, essa esposa hoje na terra, que está debaixo da voz do mensageiro da última era. E essa é a esposa. Esse é o ministério de João, que está debaixo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Será que não dá para você entender a mensagem? Laodiceia 72. Eu quero falar sobre isso também, que é alguma coisa que é muito gostosa. Era um Deus homem, ele era o Filho de Deus, ele era a nova criação. Homem e Deus se encontraram e se juntaram.
Quando fala de Jesus ser uma nova criação, você já tem que entender que nunca houve uma criação igual a de Jesus. Jesus foi o primeiro daquela criação. Qual homem que foi nascido pelo Espírito Santo? Todo homem foi nascido pela serpente e pelo homem, certo? Pela serpente também. O Caim nasceu pela serpente, por isso ele respondeu a Deus. Porque ele não reconhece Deus como cabeça. Deus para ele está errado. Deus para ele está perguntando uma coisa que ele não tem nada com aquilo. E Deus sabia que ele tinha algo com aquilo. Porque a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aquilo deveria causar um impacto nele. Mas eu quero pensar nisso. Ele era a nova criação. Se você quer uma nova criatura, você tem que saber de onde você veio. Essa é a criação nova pelo Espírito Santo. Jesus, que veio não por um ato de José e Maria, mas por um ato do Espírito Santo. Maria somente entregou seu ventre e ali Deus colocou sua semente. É isso que diz o nosso profeta, por quê? Porque aquele que nasceu de Maria era Deus. E se ele tivesse natureza de José, ele não seria Deus. Se ele tivesse natureza de Maria, ele não seria Deus. Por que ele foi Deus? Porque ele não tinha natureza do homem. A natureza dele era Deus. E a natureza de homem que ele precisava como para nascer, Deus criou aquela natureza, aqueles genes, dentro do ventre de Maria. Por isso ele era a nova criação. Eu volto aqui te perguntar, já ficou sabendo de algum outro que nasceu, que fora do ato sexual, sem ser Jesus Cristo? Você não conhece outro. Não teve um profeta que fez isso. Todos os profetas vieram através do sexo. Mas Cristo era nova criação, era Deus em uma nova manifestação. Era Deus em um novo corpo. Era Deus começando, principiando o seu povo na terra. Porque aí ele teria um novo povo. Através de uma nova criação. Você não pode ter um novo povo com a velha criação de Adão e Eva. Você tem uma nova criação e um novo povo por causa da nova criação, que é Deus se fazendo carne. Jesus, gerado pelo Espírito Santo. E o que tem que acontecer comigo e com você? Ser gerado pelo Espírito Santo agora, o lado espiritual, porque nós viemos pelo sexo, e vindo pelo sexo, nós mentimos, nós falhamos, nós erramos, mas quando você nasce de Cristo, nascendo da nova criação, como Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é, você não pode ser nova criatura estando em Moisés. Você não pode ser nova criatura estando nos profetas, estando em Pedro, estando em Paulo. Você não pode ser nova criatura estando em Brana. Você não pode ser uma nova criatura estando em João. Você é uma nova criatura porque você está em Cristo, porque Cristo é o primeiro desta ordem de vir pelo Espírito Santo. Aí quando eu nasço do Espírito Santo, eu vou manifestar, como diz o irmão Rogério, já sobre a natureza, eu vou manifestar a natureza do Espírito Santo. Vai na Bíblia, vai em Gálatas 5, 20, ver qual a natureza do Espírito Santo. Totalmente diferente da natureza dos homens. É paz, amor, bondade, longanimidade. Esta é a natureza do Espírito Santo. E o crente, ele quando nasce de novo, ele tem essa natureza. Homem e Deus se encontraram e se juntaram, diz o profeta. Ele foi o primeiro ser dessa nova criação. É o irmão Brana que diz, parágrafo 72 de Laodiceia. Ele foi o primeiro ser. Aí depois vem o povo no Pentecostes. Aí depois vem o povo nas eras. Aí depois vem Lutero. Aí depois vem Wesley.
aí vem Brana, aí vem João. Sabe o que é isto? Ele, Cristo, foi o primeiro. E nenhum de nós hoje podemos representar esta nova criação se nós não temos a natureza daquela nova criação. Paz, amor, não é essa paz que o mundo dá, que muitas vezes as pessoas têm. Jesus falou desta paz, ele dizia: eu deixo-vos a paz, não a paz que o mundo dá. Era a paz dele. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como a dá o mundo. Então ele foi o primeiro ser desta nova criação. A irmã Brana diz, ele encabeça esta nova raça. A raça de Cristo na terra. Não é a raça de Moisés. Tem muitos que ainda querem continuar na raça de Moisés. Filho, você tem que ver que Deus veio trazendo uma nova raça. Não mais a raça da lei. Uma nova raça. Na graça para cada um de nós. Até que chegasse ao nosso tempo. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Agora, ele é a cabeça. Jesus não tem que falar assim, eu sou cabeça. A igreja tem que reconhecê-lo como cabeça. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, Colossenses 1,18. Ele tanto é o primeiro que nasceu, que veio dessa nova criação, como ele é o primeiro dos mortos dessa nova criação. Entende? Para que nós pudéssemos nascer de novo, morrer como ele morreu e ressuscitar como ele ressuscitou. Porque ninguém vai ressuscitar como ele ressuscitou se primeiro não morrer como ele morreu. Tem que crer na sua palavra, ser uma nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Lutero, Wesley, Pentecostes, já passaram, irmãos. As coisas velhas já passaram. Você tem que entender isto. Eis que tudo se fez novo. Aí a gente pode partir para parágrafos do irmão Brana, né? Que o irmão Brana fala sobre isto. Ele diz, quando estes selos foram abertos, a Bíblia tornou uma nova Bíblia. 36, a festa das trombetas. Olha para você ver, uma nova Bíblia agora. Você está com a velha Bíblia. A nova criação te revela a nova Bíblia. Essa nova criação foi Cristo. É Ele que encabeça essa nova raça, que conhece a palavra de Deus em seu dia e aceita esta palavra aqui em seu dia. Você pensar nos dias do irmão Brana, aquela foi a geração do irmão Brana. 48 mais 40, 88. Foi a geração do irmão Brana. E com aquela geração do irmão Brana, ele pregou a palavra, Deus revelou a palavra através dele, e aí ficou esse tempo de 40 anos, para que nós pudéssemos, ao sair das denominações, fosse verdadeiramente seguir aquele tipo. Israel é o tipo da noiva que sai das denominações. Saímos em 63. Através do quê? Da nova mensagem. A nova Bíblia, meu irmão, não é você ter uma nova tradução da Bíblia, isso não vai adiantar nada para você. A nova Bíblia é quando o próprio Deus vem e revela esta velha Bíblia para nós, que é a nossa salvação, essa velha Bíblia. Mas quando Ele revela e a faz nova para nós, nós não somos salvos sem esta revelação da nova Bíblia. Quem encabeça isto? Cristo. Ele é a cabeça desta nova raça. Que raça que você é? Você já viu aquilo que falou, você é uma raça ruim, né? Talvez a pessoa é uma raça ruim. Não é da raça de Cristo. Não é daquela raça que Cristo é cabeça. Tem gente que é de uma raça que o Papa é cabeça. É de uma raça que a denominação é a cabeça. E você precisa ser esta raça que Deus é a cabeça. A palavra do dia. Deus sempre é a palavra, Ele não muda.
Essa é a natureza de Deus. É a palavra, Apocalipse 10, é a natureza de Deus, de 1 a 7, é a natureza de Deus. De 8 a 11, Apocalipse 10, é a natureza de Deus. Porque fomos feitura sua. Olha para você ver, Paulo está trazendo luz para nós. Somos feitura sua em Efésios 2:10. Feitura de quem você é, quem foi que te fez? Quem foi que fez essa crença da Trindade que você crê? Quem é que fez essa crença que o Mombrana vai ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome, terceira puxada? Quem fez essa crença? Não foi Deus, não foi Cristo, não foi a nova criação. Mas Paulo diz, porque somos feitura sua. Isto é, nós somos feitura da nova criação, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isto quer dizer que todos aqueles que são dessa nova criação, eles têm boas obras. Sim, não vai falhar nisso. Agora não preciso disso porque Cristo já está em mim. Aí que você vai ter que mostrar que Cristo está em você. Eu vou mostrar através das obras, através da natureza mudada, através da raça. Já não sou da raça que eu nasci na raça do Olívio Rodrigues Costa. E por natureza humana, eu tenho a natureza de Olívio Rodrigues Costa. Certo? Mas a natureza dele não me salva. Eu preciso desta nova natureza, por isso eu nasci de novo, de Cristo. Mas ainda preciso de uma nova natureza, desse dia final, quando Deus está terminando, que Ele encabeça a nova raça. Ele está aqui na pedra de coroa, Deus outra vez nos trazendo boas obras. Se eu creio que a revelação dos selos foi Cristo quem fez, foi esta nova criação que trouxe, porque não foi Moisés. Isto veio de uma nova raça, de uma nova criação, daqueles que é nascido pelo Espírito Santo. Então, se o homem, eu, pregador, qualquer pregador, não é nascido pelo Espírito Santo, não vai entender esta nova criação, não vai deixar ser encabeçado por esta nova raça. Temos que humilhar e pedir a Deus no seu Espírito, porque o Espírito Santo não falha na Bíblia. Porque os pentecostais acham que eles têm o Espírito Santo. Eles falharam quando o Apocalipse 10 manifestou. Eles falharam, então eles não têm o Espírito Santo. Eles receberam no início do século 20, mas aquilo tudo era dons que eles alcançaram. Você é feitura de quem, meu irmão, minha irmã? E Paulo diz em Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você está revestindo de quem? Ou você ainda está com o velho homem, a velha natureza? Tem que se revestir agora. A nova natureza, meu irmão, o novo homem, te traz para uma nova Bíblia, para a revelação que Deus nunca deu, nem na Bíblia. Você sabe que Apocalipse é um livro que seria tirado o véu dele nos dias da voz do sétimo anjo. Não é que é tirado o véu nos dias que foi escrito. Não, nos dias que foi escrito ele estava com véu. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, então o Apocalipse foi tirado o véu. E Mombrana diz na era de Pérgamo 50, nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular. Eu pergunto, onde vocês estão, crentes da mensagem? Vocês estão ali em Laodiceia, no amor fraternal ainda? Olha o que o seu profeta, o meu profeta está dizendo, que a semente de Cristo, o que é Cristo? A nova criação. O que é Cristo? Aquele que encabeça a nova raça. Nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular. E ela será a super igreja, uma super raça, assim que dele se aproxima. Porque você tem esta pedra angular no início, no fundamento, e você a tem no final, na cobertura. Ele é o primeiro e o último.
Você a tem no início e aqui no fim. Se você pertence a esta igreja, que é a verdadeira noiva de Cristo, ela é uma super igreja, uma super raça, assim que dele se aproxima. Agora, o que Cristo é? Os selos. Cada vez que a igreja se aproxima dos selos, ela vai se tornando uma super raça. Essas coisas são muito boas. Aqueles que compõem a noiva serão tão parecidos com ele, com Cristo, que estarão mesmo em sua própria imagem. Pensa, Cristo é os selos, você é a imagem dos selos. Quando você rejeita a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, e você ainda crê que vai para o céu, que vai no arrebatamento, Deus só tem um povo, Deus só tem uma raça. De cada vez ele mostrou essa raça. Lutero no seu dia, Wesley no seu dia, Pentecostais no seu dia, irmão Branham no seu dia, João em seu dia, a noiva no seu dia, a super raça. Você está parecido com ele? Para sermos unidos com ele. Eles serão um. Quanta divisão existe? Eles serão um. Você será um com quem? Com a palavra. Um com quem? Com a nova criação, que é Cristo. Com aquele que encabeça essa nova criação. Olha, a era de Éfeso aí tem mais coisas, mas eu vou ter que saltar aqui um pouco. Para mim, só chegar nesse finalzinho aqui, ó. A união invisível da noiva de Cristo. Você, para ser uma nova criatura, vem da nova criação. Cristo é o primeiro, certo? E você? Tem nascido pelo Espírito Santo? Eu parei de fumar, parei de beber, eu não minto mais, eu não adultero. Não, filho, eu não estou te perguntando essas coisas. Estou te perguntando se você nasceu verdadeiramente desta nova criação. A criação renasce segundo a palavra. Você tem que nascer da revelação. Você não tem que nascer, dizer, eu parei com isso, parei com aquilo, já sou uma nova criatura. Não, isso não te faz nova criatura. Você apenas tem títulos sobre si de nova criatura, porque não faz mais isso, não faz mais aquilo. Além disso, meu irmão, minha irmã, temos que ver de onde viemos. Temos que notar isto. Somos feitura de quem? Parecemos com a igreja? Parecemos com o pastor? Ou parecemos com a palavra? Você pode parecer com o profeta. Tem muita gente que parece com o profeta. Tem uns que eles pregam assim e mostram para o povo, vão quase desmaiar. Eles parecem com o profeta. Isso também não é o suficiente, meu irmão. É nascer. Como essa nova criação veio por obra do Espírito Santo, sem arrepio. É assim que vem. Você acha que tem que sentir? Não, é fé. Deus opera em você e automaticamente a sua natureza reconhece a natureza de Deus, que a natureza de Deus é sua palavra, e sua palavra é o que cumpre no seu dia. Talvez você tenha uma natureza que Deus usou essa natureza lá com Moisés, mas depois Deus já usou tantos homens e veio com a natureza daquele dia. Nos dias de Cristo, os homens queriam a natureza de Moisés. Nos dias de Branham, os homens querem a natureza de Cristo. Nos dias de João, o povo quer a natureza de Branham. E Deus está trazendo nós a esta pedra angular. A igreja é uma super raça, porque ela crê na revelação que ninguém crê. É uma super raça. Os selos é uma super revelação. Os trovões é uma super revelação. Novo nome. Você pode ver que as pessoas pulam daqui, pulam dali. Quando chega no novo nome, eles brecam. É uma super revelação. Isso para quem é super raça.
para quem é super semente, para quem é desta nova criação, que quando os selos foram revelados, a Bíblia tornou uma nova Bíblia, diz William Branham. Agora, para me encerrar, a união invisível da noiva de Cristo, 229. Agora note, e assim cada um de nós sabe que a fileira completa de denominacionais, pentecostais e todos estão mortos. Pelo menos um minutinho isso daqui. Você já pensou bem, você quer ser um pentecostal e William Branham diz que estão todos mortos? Como que você quer ser um defunto, meu irmão? Aí você vai injetar algumas peninhas de avivamento, algumas peninhas de dom, mas você é um morto. William Branham diz que esse movimento pentecostal morreu. Aqui está o 229, e você vai encontrar em muitas mensagens do irmão Branham, os ungidos dos últimos dias, ele fala muito sobre isto. Isto morreu, Pentecostes morreu, eles estão mortos. E o povo da mensagem querendo agir como os pentecostais, querendo curar enfermos como os pentecostais. Daqui a pouco nós vamos ter gente na mensagem com paletó assim, ó, jogando paletó, derrubando gente, porque eles já estão caindo por nada. Eles estão nas denominações caindo pelo vento de um paletó. São fracos, eles não têm fé. Se o pregador chega perto deles, eles tremem e caem. Essa é a natureza que esse povo tem. Não tem a natureza da palavra, a natureza de Cristo. O povo da mensagem, vocês já viram William Branham fazendo um movimento desse lá atrás, com paletó e jogando o paletó e derrubando aquele povão? Você não vê. Você vê o irmão Branham tirando o paletó e jogar nas pernas de uma mulher que estava com as pernas de fora, na frente da sua congregação. Isso você vê. Mas isso daí é o que os pregadores não fazem. Eles não têm uma mensagem que cobre, mas que desnuda as pessoas. As pessoas não têm o temor da palavra, porque eles tiram o temor da palavra do povo e faz o povo temer suas organizações, suas mensagens. Agora aqui você tem que temer a revelação. Os dias da voz do sétimo anjo era para ser revelado todo o mistério que Paulo não soube, Pedro não soube, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, pentecostais não souberam, mas nos dias da voz do sétimo anjo foi revelado isso. Eu estou te falando de uma nova raça, de uma nova semente, de uma nova criação. Estou te falando de uma nova gente sobre a terra. Tem uma nova gente sobre a terra hoje. Isso é para os cristãos nascidos de novo da mensagem. Eu poderia perguntar para você, você já nasceu da mensagem, irmão? Eu já nasci de Jesus, já nasci de Cristo. Não, não é isso que eu estou te perguntando. Se você já nasceu de novo da mensagem, porque a mensagem era onde Cristo estava por último, vindo na cobertura desta igreja, e sendo esposo desta igreja, e você tem que nascer de novo desta mensagem. Não é nascer de novo como os pentecostais te ensinaram. Não, é quando os selos são revelados, a Bíblia é aberta, você nasce dos selos. Você nasce dessa revelação. Você nasce desta luz. É isso que o profeta diz, que a mensagem dele era para os cristãos, nascido de novo da mensagem, não era para denominacionais, não era para pentecostais, porque todos estão mortos, é assim diz o Senhor. Está aqui, ó, foi o profeta de Deus que falou. Estou encerrando. Isto é para os cristãos nascidos de novo da mensagem. Seu primeiro esposo está morto. Você sabe que ele está morto. Deus o deixou morrer. Está terminado. Você sabe qual era o nosso primeiro esposo? Era exatamente essa mensagem pentecostal. Aí veio o nosso esposo, a mensagem do sétimo anjo, a revelação, que o irmão Branham mostra isso para nós. O esposo é a palavra revelada, a mensagem revelada, que é o esposo. Não é o que vocês pensam,
que é o esposo. O esposo é a revelação dos selos. Quando você rejeita a revelação dos selos, você rejeitou o esposo, você não é dessa nova gente que está sobre a terra. Você não é. Agora, não é porque eu estou dizendo que você não é. William Branham pregou, a mensagem está aí, a Bíblia mostra que este Apocalipse só ia ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Sétimo anjo já veio, já pregou, já revelou, já morreu, já foi embora. E vocês ainda não têm conseguido crer na sua mensagem. Olha para você ver que tempo você vive, que raça você pertence. Você não é da raça dos selos, que prega, os selos foram revelados, os trovões foram revelados, o novo nome foi revelado, e eu sei qual é o novo nome. B-R-A-N-H-A-M faz parte do nome de Deus, o H-A-M, mas I-B-R-A-N-H-A-M, você vai ver, vai completar o nome. Você tem que ter isto na sua vida, e se não tiver, é o nome de um gentio. Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. É o HM que faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado, 45. Meus irmãos, isso daqui tudo é leitinho para nós. Certo? Isso é leitinho para nós. Mas esse leite aqui engasga muita gente. Isso daqui é o que dá para nós vermos quem é o nosso cabeça. Ele era nova criação. Nós devemos ser novas criaturas, porque ele veio por obra do Espírito Santo. E hoje eu tenho que ser nascido por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve em Lutero, em Wesley. O Espírito Santo esteve na mensagem pentecostal. O Espírito Santo esteve na mensagem de Elias. O Espírito Santo esteve na mensagem do sétimo anjo. O Espírito Santo está na mensagem da esposa hoje. Essa nova criação, nova raça, porque veio de Cristo que encabeça esta nova raça. Pai, o Senhor é o único que pode continuar alimentando as nossas almas. Precisamos muito de Ti. Só o Senhor pode falar conosco, alimentar nosso espírito, nossa alma, fazer de nós uma nova criatura que nasceu dos selos, que nasceu da mensagem, que nasceu da revelação, Pai. Quanta gente que não sabe nada da revelação que o Senhor já revelou em 63, eles não sabem hoje em 2020. Eles têm medo da revelação, eles têm medo do cabeça desta raça. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde tiver uma irmã eleita, um irmão eleito, que eles possam se desprender de todos os movimentos e crer na revelação que o Senhor manifestou através do sétimo anjo, e que nós temos neste dia comido esse livrinho e estamos dando ao povo, e juntamente esse povo está comendo o livrinho e mostrando que são novas criaturas desta mensagem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A mensagem revelada que agora foi pregada e na terceira puxada transformou meu viver. A mensagem é um pouco diferente e eu vejo que a mensagem é contundente e eu vou somente crer. Se eu tiver que suportar decepção, e se ninguém quiser me dar a mão, nisto está minha vitória.
já está chegando a hora, meu irmão. A mensagem revelada me tirou da confusão que por Brana foi pregada e agora por João, e me deu uma saída, transformou a minha vida e mudou meu coração. E o novo nome Brana, que antes eu não conheci, foi na terceira puxada que então eu recebi. E hoje eu sou um Brana, e por isso Deus me ama, sua voz eu pude ouvir. Suportar decepção, e se ninguém quiser me dar a mão, nisto está minha vitória, já está chegando a hora, meu irmão. A mensagem revelada me tirou da confusão que por Brana foi pregada e agora por João, e me deu uma saída, transformou a minha vida e mudou meu coração. E um novo nome Brana, que antes eu não conheci, foi na terceira puxada que então eu recebi. E hoje eu sou um Brana, e por isso Deus me ama, sua voz eu pude ouvir. E um novo nome Brana, que antes eu não conheci, foi na terceira puxada que então eu recebi. E hoje eu sou um Brana, e por isso Deus me ama, sua voz eu pude ouvir.